como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Você está conectado, ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Logo de cara, já de antemão, assim ó, papum, é o seguinte, meus amigos, vamos estar sorteando agora, nesse mês de abril, vamos fazer uma live comemorativa de 1 ano de aniversário do nosso canal. Vamos sortear 2 camisas originais do nosso Vascão, tá? Uma delas já tá até aqui na minha mão, que são as 2 de treino, uma preta, outra cinza, uma no tamanho M, a outra no tamanho G, tá? Álvaro Silva, o que eu faço para participar do sorteio? Nada, é só acompanhar o nosso canal, ficar de olho nos nossos vídeos, que a gente vai avisar o horário, o dia da live certinho nos próximos dias, tá bom? E o sorteio será ao vivo. Então a única coisa que eu peço pra vocês, meus amigos, eu só peço o engajamento, a inscrição é de graça, é 0800, se inscreva aqui no nosso canal que ajuda muito o nosso crescimento. E também o joinha, aquele likezinho e compartilha também o link do nosso vídeo, é tão fácil, é tão simples, né? Você pode estar compartilhando no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, pode compartilhar também nos grupos de WhatsApp, no grupo da família, do trabalho, da resenha, da pelada. Então dá essa força pra gente, que ajuda muito. Vascaíno ajuda Vascaíno, é de graça, é 0800 e vocês ainda podem ganhar, né? Vocês ainda podem ganhar 2 camisas originais do nosso Vascão de treino, tá? Então é só isso que o amigo de vocês aqui pede, é o engajamento, tá, galera? E já falando em engajamento, pegando o gancho, temos uma parceria com a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais vem crescendo aqui no futebol brasileiro, tá? Patrocina até mesmo o nosso basquetebol do Vasco, está sendo cogitada para patrocinar o nosso futebol masculino, mas isso é uma outra história. Fato é que eu vou deixar um link fixado aqui na descrição do vídeo. Para você que ainda nunca jogou, nunca fez aposta na Estrela Bet, não tem cadastro, entra com esse link. Faz o seu cadastro no seu primeiro depósito de R$50 para cima, a Estrela Bet vai te dar um bônus de 100% até R$500. Valeu, meus amigos? Dito isso, vamos começar a falar então do nosso amor em comum, nosso Vasco da Gama, começando. Hoje a gente vai falar daqui a pouco do mercado da bola, mas antes vamos falar de outros assuntos, tá, galera? É o seguinte, começando aqui pela nossa Força Jovem Vasco, só um parêntese, tá? Não tô fazendo juízo de valor, se tá a favor, se tá contra 777, enfim, até porque eu na minha juventude fui muitas vezes aí ao Maracanã, São Januário, com a minha galera da Força Jovem aqui do sul do estado do Rio de Janeiro, então não tenho aqui comentários a tecer sobre a nossa organizada, mas eu falando da nossa torcida organizada, é o seguinte, gente, a nossa Força Jovem divulgou no dia de hoje um vídeo de como vai ficar a nova loja física, tá, gente? Aqui no Rio de Janeiro, da Força Jovem, a nossa torcida organizada aí, mais antiga do nosso Vascão, né? Ao lado, no caso, ao lado da TOV, né? Que eu acho que a TOV é a mais antiga do país. Mas é o seguinte, para não ficar só no que eu tô falando, acompanhem o vídeo que a Força Jovem divulgou no dia de hoje, como vai ficar a sua nova loja física, e a gente já volta.
Bom, é isso aí, né? Bem bacana, muito bonito o espaço, bem, pô, achei sensacional, achei bem legal, né? Então fica aí o registro, né? Sem juízo de valor. Alguns falam assim, ah, Força Jovem aceita muita coisa, ah, Força Jovem vendida, né? Aí outros falam, não, eles batem de frente, eles criticam a 777, não sei o que lá. Não vou entrar nesse mérito, sabe por que eu não vou entrar nesse mérito? Porque a Força Jovem Vasco não é feita por 1, 2, 3, 5 ou 10 pessoas, não é. A Força Jovem Vasco somos todos nós torcedores do Vasco que compramos a camisa da Força Jovem, que vamos ao estádio, que cantamos as músicas, que ajudamos a pegar bandeira, bandeirão, que ajudamos a limpar, que ajudamos a fazer mosaico. Todos nós, torcedores do Vasco, somos a Força Jovem. Então é muito fácil dar paulada em meia dúzia ali, que supostamente está certo ou está errado, e generalizar, sendo que a gente é uma torcida gigante, somos milhões de torcedores. Quando chega no Maracanã, que tem lá 40, 50 mil torcedores do Vasco da Gama, 10, 15, 20 mil estão lá na curva, fazendo o papel junto com a Força Jovem. Aí depois que acaba o jogo, muita gente quer falar mal. Então assim, vamos separar as coisas, né? Vamos parar de politizar tudo no nosso clube, porque a gente traz para vocês aqui sempre a informação relacionada ao Vasco. Aí tem gente que é a favor do associativo e acha ruim quando a gente fala de alguma coisa da 777. Tem gente que é a favor da 777 e acha ruim quando a gente fala do associativo. Acho que todo mundo já passou da hora de entender que eu, pelo menos, Álvaro Silva, quando eu falo aqui, eu falo dessa Cruz de Malta, eu falo do único Vasco que existe, que é o nosso Vasco da Gama. Tá, gente? Agora, mudando de assunto, é o seguinte, quero desejar nesse sabadão meus parabéns ao nosso ídolo, ex-meio-campista do nosso Vasco, eterno camisa 8, Geovani. Isso mesmo, vocês já acompanham a foto dele aí na tela. Ele tá completando no dia de hoje 60 anos, o nosso querido, o nosso pequeno príncipe, né? Assim como ele era conhecido carinhosamente pela torcida do Vasco, jogou com a camisa do nosso clube de 1982 até 92, já teve várias passagens aqui pelo Vasco, depois jogou de 91 até 93, depois jogou também em 95 no Vascão. Foram 408 jogos com a camisa do Vasco e 50 gols anotados. Ele que é um dos maiores camisas 8 da história do Vasco da Gama, simplesmente é pentacampeão carioca, né? Ganhou os cariocas de 82, 87, 88, 92 e 93, entre outros títulos também daquela época que o nosso Vasco da Gama disputava e obviamente vencia, que na época o Vasco entrava para ganhar em todas as competições. Então, feliz aniversário, meus parabéns ao nosso querido camisa 8, Geovani, que está completando 60 anos no dia de hoje. Agora, meus amigos, falando de outro atleta, nosso querido Paulinho Paula, né? Ele que teve uma lesão no joelho, né, já fez cirurgia, já vem se recuperando. E hoje, né, galera, ontem, na verdade, não sei se foi ontem ou hoje, enfim, nas últimas horas, ele recebeu uma visita ilustre, sabe aonde? Lá na Vila Cruzeiro. Para quem não conhece, fica no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, para ser mais exato, no complexo de favelas de Comunidade da Penha, né? O famoso complexo da Penha, que é ao lado, coladinho ao complexo do Alemão. Lá no complexo da Penha são várias comunidades, entre elas, né, as mais conhecidas ali, a Vila Cruzeiro, ela mesma, onde até o Adriano, né, ídolo lá do Urubu, mora e é bastante querido na comunidade. Fato é que a família do nosso Paulinho Paula também moram ali na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Maicon Rossi e Dimitri Payet foram até lá na Vila Cruzeiro para visitar o Paulinho e seus familiares. Ali uma resenha, uma visita de amigos, né? Então muito bacana, vocês já estão acompanhando as imagens na tela. Aí a notícia correu lá na comunidade, aí os moradores já ficaram, né, alvoroçados para tirarem fotos, para pedir autógrafo para os jogadores. Então muito bacana, muito bonito o gesto dos atletas, indo lá na casa do Paulinho Paula, raiz, família, né, comunidade, favela. Isso é Vasco, né, galera? Isso é Vasco, né? Pra quem não sabe, o Vasco sim é o legítimo, o único legítimo clube do povo. Não é Corinthians, não é Flamengo, que ficam aí surfando na onda, não. O Vasco sim é o legítimo clube do povo. Então, muito bacana. A gente vê aí o Dimitri Payet, francês, milionário, ídolo do futebol mundial, visitando o seu companheiro de equipe que tá lesionado numa comunidade no Rio de Janeiro. Meus parabéns aos atletas do Vasco da Gama aí pela atitude. Ainda tem Zé Povinho, tem Zé Ninguém, que adora fazer fofoquinha, adora dar uma de sabidão na internet, que estão criticando. Tem gente criticando porque os jogadores foram visitar lá o Paulinho. E daí, gente? E daí se eles resolverem queimar uma carne? Qual é o problema? O Vasco tá quase um mês sem jogar, os caras estão trabalhando, estão treinando, o Paulinho tá lesionado, o Payet tá lesionado também.
O Maicon quer continuar no Vasco, o Vitória quer ele, e o Rossi até quer continuar, mas tem a proposta lá do Santos e pediu para ser negociado. Mas os caras são profissionais, então qual é o problema? Os caras estão trabalhando duro, então tem gente falando bobagem, é brincadeira, né? É brincadeira. Gente, agora mudando de assunto, é o seguinte, já que eu falei do Dimitri Payet, pegando o gancho, né? O Vasco, saiu a notícia ontem à noite que o Vasco ofereceu pro Dimitri Payet para ele fazer o tratamento lá na sua residência, na sua casa, na sua moradia, no seu conforto, né? No seu lar. Só que o Dimitri Payet fez questão de continuar fazendo o seu tratamento da sua lesão no joelho no CT Moacir Barbosa. E aí, te digo mais, hein, meus amigos, e digo mais para vocês, não só durante a semana, mas também aos fins de semana, sábado, domingo e feriado. Então, Dimitri Payet segue se recuperando, não quis ficar em casa no seu conforto, ele prefere se recuperar no CT Moacir Barbosa, inclusive aos fins de semana. É por isso que a torcida do Vasco abraçou a ele e ele abraçou ao nosso clube, porque o cara é muito profissional e tá de parabéns, é craque dentro e fora de campo, o nosso camisa 10, Dimitri Payet. Agora já pegando o gancho, já que a gente estava falando de Rossi e Maicon, né? Os dois, gente, seguem treinando normalmente. O Maicon até participou do último jogo treino contra o Volta Redonda. O Rossi segue treinando com o elenco normal, não treina em separado, não tem racha, não tem briga, não tem nada, tá, gente? Segue treinando até o momento. Nada mais surgiu em relação ao Santos querer contratar o Rossi, o assunto parece que esfriou, e também em relação ao Maicon, né, naquela possibilidade de ir jogar no Vitória da Bahia. Até agora não temos nenhuma novidade e os dois atletas seguem treinando normalmente com o nosso elenco. Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de uma situação legal aqui, que é de um novo ônibus que o nosso Vasco da Gama ganhou, né? Eu trouxe para vocês a informação na semana passada e agora é oficial, né? Ontem até mesmo ali o CEO da Tursan, né? O presidente da empresa Tursan, pra quem não conhece a Tursan, é aquela marca, aquele ônibus todo verde, né? Com aquela logo escrito de branco, Tursan. Inclusive até na minha cidade aqui eles fazem bastante trabalho levando os funcionários para as empresas. Mas enfim, tem gente que não gosta de falar nem isso no canal porque fala assim, eu não vou fazer propaganda de graça. O pessoal tem que parar com essa palhaçada, com esse mimimi, sabe por quê? Todo mundo fala da imagem de todo mundo, fala de jogador, põe vídeo, põe foto, põe um monte de coisa. Aí na hora de falar de alguma empresa que é parceira do Vasco, eu não vou fazer propaganda de graça. É um mimimi do caramba, né? Vamos ser bem sinceros, vocês acompanham as fotos aí na tela. Gente, é o seguinte, o CEO da Tursan afirmou que está muito feliz com essa parceria firmada com o Vasco da Gama, tá? O Vasco da Gama que recebeu esse belíssimo ônibus ao qual vocês já acompanham, que é um ônibus double deck, falando em inglês, né? Double deck é duplo deck, né? Ou seja, 2 andares, né? E é o seguinte, gente, esse ônibus é 0 km, modelo 2024, tá bom? Motor Scania, carroceria Comil, tecnologia Euro 6, né, com menos emissões de gases aí, poluentes, né, e é o único ônibus 0 km dessa categoria para um time de futebol no Brasil. Olha que bacana, né, gente? Embora a gente passe um monte de problema dentro e fora de campo, nos bastidores, financeiramente falando, esportivamente falando, uma notícia legal para falar. Aí vai ter gente que vai dizer que a gente tá passando pano pra SAF. Eu quero que a 777 se foda, tá? Desculpa do palavreado, foda-se a 777. Eu vou falar mais uma vez, é dessa cruz de Malta aqui que é o meu Vasco, tá? É só isso que eu quero saber. Fato é que em parceria com a Tursan deu esse ônibus pro nosso Vasco da Gama, um ônibus novo, um ônibus zero bala pro nosso elenco profissional, então muito bacana, né? E segundo até o próprio CEO da Tursan, eles estão muito satisfeitos com essa parceria firmada para com o nosso Vasco da Gama. Então, meus parabéns e fica aí o registro. Meus amigos, agora sim, hein? Agora sim, já pegou sua água? Vai lá, pega uma aguinha. É sabadão, né? Quer tomar um gelinho? Vai lá, pega o teu gelinho para tomar, o refrigerante. Álvaro Silva, eu não bebo. Beleza, ok, cada um dentro da sua. Pega o seu cafezinho, pega o seu suco, seu café com leite, seu refrigerante, aquela sobremesa esperta na geladeira guardada ali. Enfim, vai lá, faz aquele assalto na geladeira, vai no banheiro, toma uma aguinha, respira fundo e senta. Tá sentado? Se quiser deitar, deita. Vamos começar a falar do mercado da bola. Notícias de atualização. Pode ser que vocês gostem ou não, mas vamos deixar vocês informados. Então vamos lá. Senhoras e senhores passageiros, né? Vamos embarcar nessa. Galera, é o seguinte.
Se tratando então, começando pelo Kaique Gonçalves, tá? Eu trouxe para vocês a informação que estava circulando ontem nos veículos de redes sociais, tá? De que o Vasco teria supostamente feito uma proposta de 2 milhões de reais pelo meio-campista Kaique, que joga com a camisa do Juventude, que nesse momento que eu tô gravando já está em campo, né? Pela grande final do Campeonato Gaúcho. Fato é que ontem à noite, 7 e pouca da noite, depois que eu coloquei o meu vídeo, botei meu vídeo, era antes das 6, né, o presidente do Juventude veio a público, né? Então, vamos abrir aspas para o presidente do Juventude. Abre aspas. Não recebemos sondagens e muito menos uma proposta oficial vinda do Vasco até agora. Ponto, fecha aspas. Então, segundo o presidente do Juventude, o Vasco não sondou e também não fez proposta oficial até agora. Portanto, a informação de que o Vasco teria feito uma proposta de 2 milhões de reais, nesse momento, no dia 6 de abril de 2024, é fake news, tá, gente? Nesse momento é fake news. Álvaro Silva, mas você também não falou que o Vasco falou com o empresário do Kaique? Pois bem, isso aí sim. O Vasco ligou para o empresário do Kaique, a gente não sabe quem, se foi Lúcio Barbosa, se foi alguém do Vasco ligou para o empresário do Kaique, né? E perguntaram assim, qual o valor que vocês estão querendo? Como é que tá funcionando aí para ele vir jogar no Vasco? Segundo o empresário do atleta, falou assim, olha, a gente passou os valores lá para o pessoal do Vasco e até agora eles não retornaram, tá? Então, vamos lá. Em oficial para com o Juventude, segundo o presidente, não tem nada. Mas o Vasco fez sim essa sondagem, não com o Juventude, mas com o empresário do atleta. Então, né, atualizando vocês, não tem nada em oficial, o Vasco só fez sondagem com o empresário do Kaique, não com o Juventude, para ficar tudo muito bem pontuado. Vamos aguardar também as próximas horas, né, gente? Porque fato é que ele falou, tanto ele quanto o Juventude falaram que iriam decidir o futuro do atleta após o Gauchão. Ele já está em campo agora, então pode ser que hoje à noite, amanhã, depois de amanhã, nas próximas horas, próximos dias, tenhamos alguma novidade, algum desfecho em relação a esse atleta que está sendo especulado no Vasco da Gama. Ainda falando de especulação, falando de nome no mercado da bola, vamos falar um pouquinho do diretor de futebol Alex Brasil, ele que é diretor de futebol atualmente lá no Criciúma de Santa Catarina. E ontem à noite também ali, quase junto com a notícia que saiu do Kaique, é que é o seguinte, o próprio Alex Brasil afirmou que não foi procurado pelo Vasco, tá? O nome dele está sendo ventilado pela mídia, mas o Vasco mesmo, em oficial, não entrou em contato com o Alex Brasil. E a gente já sabe que a situação já vem esfriando há alguns dias, que está muito mais próximo hoje, né? Nesse sabadão está mais próximo do Vasco acertar com o Edmar Lopes do que com algum outro diretor. Mas vamos aguardar também, porque essa 777 é um grande ponto de interrogação. Agora, gente, falando de uma outra situação. Essa situação é para a gente ficar de alerta ligado, é uma situação envolvendo a transmissão do Campeonato Brasileiro de 2024. É o seguinte, 9 clubes da Série A fecharam parceria com a empresa 1190 Esportes. Eu trouxe para vocês no ano passado essa possibilidade e essa possibilidade aconteceu, foi concretizada, tá? Que são os seguintes clubes: Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cruzeiro e Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e o nosso Vasco da Gama. Só que a 1190 Esportes, ela trabalha, sabe para quem? Não sabe, não adivinhou? Começa com 7. Isso mesmo, para 7 Partners. A 1190 é uma empresa ali oriunda do grupo 777 Partners. Tá? E aí é o seguinte, essa empresa 1190 Esportes, ela comprou os direitos de imagem, tá? Desses 9 times que eu falei para vocês, inclusive o nosso Vasco, no caso, para vender a nossa transmissão para fora do Brasil, tá? Os direitos comerciais de transmissão de imagens internacionais, tá, gente? Aqui dentro do Brasil continua do mesmo jeito, Premiere, Sport TV, Rede Globo, enfim, a mesma situação de sempre, cada clube ali resolvendo a sua situação. Dentro desse panorama, né, também foi fechada uma parceria com a Zeus Sports. A Zeus Sports é uma empresa responsável por levar jogos do futebol nacional para casas de apostas mundo afora, né? Ou seja, está interligando esses jogos do Campeonato Brasileiro dessas 9 equipes que eu falei para vocês em casas de apostas vinculadas no mundo inteiro. Com isso, os clubes recebem também um certo valor. Não sei se é um percentual de comissão ou se é um valor fixo,
tá? Fato é que acende um sinal de alerta muito grande, mas antes da gente falar desse sinal de alerta, no campeonato serão 380 jogos e a 1190 Esportes adquiriu o direito de transmissão, de vender esses direitos de transmissão de 190 jogos, metade dos jogos, tá? 50% dos jogos, então, serão vendidos aí para fora do país, que até ano passado isso ficava a cargo da ESPN, do Paramount Plus, da Amazon, essas empresas de streaming. Agora a 1190 vai repassar esses direitos para outras empresas, ou, né, quem tiver interessado em transmitir os jogos mundo afora. E aí é o seguinte, esses jogos aí correspondem só apenas a 50%, tá? E aí terão jogos em inglês, português e também sem narração, só com som ambiente, mas eu fiquei muito encafifado, que mexeu comigo, essa 1190 Esportes ser oriunda do grupo 777 Partners, né? E todo mundo aqui do Brasil, 9 clubes, inclusive o Vasco, aceitaram, né? Parece que até o Corinthians tá pensando nessa possibilidade, mas ainda não decidiu, uma vez que cada clube decide por si. Né? Então vamos aguardar e vamos ficar de olho nessa 777. Aquilo que eu falei para vocês, eles têm um montão de empresas no know-how deles. Não se espantem se daqui a pouco aparecer uma empresa árabe de carvão que ninguém nunca ouviu falar para querer comprar aí 20, 30% dos direitos da nossa SAF aí para dar um cala-boca na gente. Não se espantem, viu? Vamos ficar de olho na 771 Partners. Gente, agora eu quero falar para vocês de uma outra coisa, mas primeiro eu tenho que me situar aqui, que eu perdi até o rumo do que eu tava falando. Deixa eu me situar, vamos lá, achei. Vamos lá, agora voltando a falar do mercado da bola, vamos falar um pouquinho de Emmanuel Martinez, né, galera? Ele muito ventilado aqui no Vasco, muito especulado, um atleta que o próprio Ramon Dias vem pedindo para a comissão técnica, né? Pediu inicialmente Marlon Freitas, depois Emmanuel Martinez. Eu só quero pontuar uma situação aqui. Tem veículo aí de jornal que tá colocando na manchete que o Emmanuel Martinez é atacante, tá? Só lá na Lua, e nem na Lua, tá? Emmanuel Martinez não é atacante, ele é meio campo. Meio/meia. Por quê? Porque ele gosta de chegar ao ataque, mas ele não é atacante, não é centroavante, não é falso 9, não é ponta direita e não é ponta esquerda. Só para pontuar. Ele é meio campista, atua como camisa 8, como camisa 5, né? Faz aquela situação ali com o cara que chega na área, ajuda na marcação. Essa é a posição dele. Dito isso, é o seguinte, agora há pouco o dirigente do América Mineiro afirmou, a regra é clara, não vamos vendê-lo agora, não podemos vendê-lo agora. O América Mineiro está pretendendo, prestem atenção no que eu vou falar, o América Mineiro está pretendendo emprestar o Emmanuel Martinez com a obrigação de compra no contrato. Algo que o próprio Vasco já sinalizou essa semana que passou, que está interessado em fazer. Uma proposta de empréstimo até aí o fim do ano, com a obrigação de compra. Com isso, o Vasco não precisaria colocar tanto dinheiro agora. Colocaria um percentual de entrada, né, uma compensação pelo empréstimo, que esse valor, obviamente, seria abatido lá quando o Vasco chegasse no fim do ano para exercer a obrigação de compra. Então, esse é o intuito do América Mineiro. Isso é muito bom. Outra situação é o seguinte, o Emmanuel Martinez não veio para o Rio de Janeiro. O Vasco, nesse momento, vai estar quase entrando em campo, né, joga 5 horas da tarde. No momento que eu estou gravando aqui, o vídeo deve ir ao ar um pouquinho depois disso. Enfim, não foi relacionado para o jogo, não viajou aqui para o Rio, ao contrário, por exemplo, de Benítez, ventilado aqui no Vasco, veio para o Rio normalmente. Surgiu informação através do Mário Coelho Vasco, estou só repassando para vocês, tá? Segundo o Mário Coelho aí, o CEO do América Mineiro, entre aspas, o presidente, não viajou para o Rio de Janeiro, não veio para o Rio de Janeiro, tá? No caso aí, entre aspas, né? Para sacramentar essa possível negociação. Na minha opinião, na boa, não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Sabem por quê? Porque o Tartaruga Brax contratou o Dimitri Payet sem sair daqui do Brasil, só por videoconferência. Então não quer dizer nada que para contratar o Emmanuel Martinez, o cara tem que vir para o Rio de Janeiro para olhar na cara do Vasco, ou o cara do Vasco tem que ir lá. Não quer dizer. O que quer dizer hoje em dia, no meio do futebol, para a transação acontecer, sinceramente mesmo, é o Pix cair na conta. Caiu o Pix, os caras assinam. Então, assim, é muita galera querendo tumultuar, jogando. Eu sou mais daquele tipo que é melhor aguardar. Pode ser que não venha, pode ser que venha. Fato é, o Vasco quer o jogador quer jogar no Vasco, o Ramon Dias quer o atleta, a torcida, boa parte, está apoiando essa possível chegada do jogador. Então, até o clube, o América Mineiro, quer emprestar o jogador com obrigação de compra, que é o molde que o Vasco quer fazer para contratar o atleta. Então, só não chega se não souberem amarrar essa transação. A gente sabe também que o América Mineiro não abre mão de receber 2 milhões de dólares
pelo jogador aí argentino Emmanuel Martinez, de 29 anos, algo em torno de 10 milhões de reais. Saiu a notícia ontem que a 771 Partners, entre aspas, teria supostamente liberado 3 milhões de dólares, algo em torno de 15, no máximo 16 milhões de reais. Então, com isso, digamos, vamos trabalhar com uma hipótese, digamos que o Vasco tenha então 15 milhões para gastar na janela. Digamos que o América está pedindo 10 no Emmanuel Martinez com esse empréstimo com obrigação de compra. Dá para o Vasco pegar aí, por exemplo, se o valor total do atleta ficar em 10 milhões de reais, dá para o Vasco colocar aí 3, 4, 5 milhões, já dá uma entrada, já deixa esse empréstimo já vinculado com obrigação de compra no fim do ano, e lá no fim do ano o Vasco exerce ali a sua obrigação e paga o restante, da sobraria ali, sei lá, 10, 11, 12 milhões de reais para investir em outro jogador. Essa é minha opinião. A faca e o queijo tá na mão. Só falta agora o Vasco saber aí se portar e saber agir no mercado para sacramentar essa transação, mas vamos aguardar. Tudo isso em compasso de espera, tá, gente? Agora falando de uma outra situação, que é o nosso elenco. Já pegando o gancho, eu falei do jogo treino, o jogo amistoso, né? Agora falando do nosso elenco é o seguinte, o nosso herói improvável, né? O nosso atacante improvável ali, o Serginho, está completando aniversário no dia de hoje, nesse sabadão, dia 6 de abril. Ele que está fazendo 29 anos, né? Então, Serginho, parabéns, que Papai do Céu siga te abençoando e que você siga sendo o nosso herói improvável, tá? Contra tudo e contra todos, Serginho. Como se diz, nunca critiquei. Feliz aniversário e tamo junto, né, galera? Uma outra notícia em relação ao nosso elenco é de que Pablo Galdames, ele que estava fazendo um fortalecimento físico à parte, né, já voltou a treinar normalmente com o elenco principal do nosso Vasco da Gama, tá? E outra situação, que até mesmo envolvendo o jogo de agora, que o Vasco já está em campo, é que o Ramon Dias e sua comissão técnica, né, quebraram a cabeça, queimaram todos os neurônios, arrancaram os cabelos, porque tá difícil. Tá difícil escalar o Vasco com a ausência do nosso francês, do nosso Dimitri Payet. É lógico que tá difícil. É claro que tá difícil. O homem é o único que joga bola no time, pô. Sinceramente, com todo respeito, o Payet é o único que joga bola no time. Ele e o Paulinho. Os dois estão machucados. O Verratti é bom? É, mas não é a dele. O negócio dele é fazer gol, né? O Léo Jardim é bom? É, mas não é dele. O negócio dele é fechar o gol, é ficar embaixo da trave. Então, assim, o cara que cria jogada, que dá drible, que dá chapéu, que dá caneta, que dá uma enfiada de bola, que dá um corta-luz, que dá uma cavadinha, que bate uma falta, que mete um gol, né? O cara que tem qualidade, tá fora. Então, lógico que a comissão técnica vai quebrar a cabeça, e aí fica aí pra 771 de merda, né? Que a gente não tem elenco. E aí estão falando, enganando o torcedor que o Vasco vai brigar. Projeto de médio a longo prazo? Que projeto de médio a longo prazo é esse que não tem nem time? Não tem elenco. Muito menos time. Ou não tem time, muito menos elenco. E vice-versa. E vice-versa, porque aí machuca um, é esse Deus nos acuda. E eu já estava falando para vocês desde o ano passado, quem acompanha meu canal sabe o que eu estou falando. Eu falei no início do ano, quando o Paulinho machucou. Quando o Jair machucou, eu ainda falava, bate na madeira, se o Paulinho machucar, já era. Se o Payet machucar, já era. E vou falar de novo, se o Léo Jardim machucar, já era. Se o Verratti machucar, já era mais ainda. Porque não temos elenco. E ainda tem gente achando bonito, batendo palma pra palhaço nesse circo todo, chamado 777 Partners. Tá? É brincadeira. Aí tem gente que fala assim, você sentia falta do Eurico? Não, eu não sentia falta do Eurico. Eu nunca fui torcedor do Eurico Futebol Clube. Eu sempre fui torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pra mim não interessa se era o Eurico, se era o Calçada, se era o Dinamite, se era... Não quero saber. Não interessa quem era o presidente do Vasco. Só interessa que o Vasco entrava em campo e disputava para ganhar a porra toda. Tá? Mas o clube endividou. É outros 500. Não fui eu que tô lá na frente do clube. Eu não sou conselheiro do clube. Nunca fui dirigente do clube. Nunca fui patrocinador do clube. Por que eu tenho que fazer esse juízo de valor? Então é muito fácil. Fica todo mundo agora aí, ó, dando de paulada em gente que já morreu, que não tá mais aqui, e falando que esses caras são isso, são aquilo outro. Mas quando o Vasco lá atrás levantava título, essa mesma turminha, essa cambada de... Desculpa do palavrão, essa cambada de filho da puta que fica aí tumultuando, eram os mesmos que ficavam lá cantando é campeão no Maracanã, em São Januário, na rua, andando de camisa do Vasco a semana inteira. Aí quando se falava de Eurico, essa mesma turma aí falava, o Eurico é foda, o Eurico faz, o Eurico acontece. Aí passou os anos, o Vasco entrou na merda, não tô fazendo juízo de valor, tá, gente? Eu sei que esses caras fizeram muita merda assim no nosso Vasco. Aí passaram os anos, todo mundo morreu, a coisa foi mudando, agora ninguém presta mais. Só os títulos que o Vasco conquistou em 97, 98, 99, 2000, 2001, esses títulos aí todo mundo quer lembrar.
Então vamos parar um pouco com isso, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos parar um pouquinho com isso, né? Acho que já passou da hora de parar com essa situação aí. E agora, galera, assim, né? Desculpa a gente ter dado essa alterada, mas tem coisa que a gente tem que falar. Porque tem muito torcedor que adora surfar na onda, entendeu? Adora surfar na onda. Porque, por exemplo, não vai acontecer, mas, por exemplo, se acontece, se a 777 montasse um time aí, a gente ganhasse 2, 3 anos seguidos campeonatos aí, ia ficar todo mundo, porra, é Vasco, não sei o que, nosso time é foda e faz, acontece, não sei o que lá. Aí depois, exemplo, tá, gente? Aí surge uma CPI, a 777 investigada, a casa cai, os caras vão presos, não sei o que, o Vasco endividado, aí aparece um montão de engenheiro de obra pronta. Eu falei, esses caras acabaram com o Vasco, não sei o que, não sei o que lá. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, pra mim, não interessa. Se é 777, se é Eurico Miranda, se é Campelo, se é o Júlio Brandt, se é agora o Pedrinho, se foi o Dinamite, pra mim não interessa. Eu sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, eu não sou torcedor da política do Vasco da Gama. Tá? Só para ficar o registro para vocês aí, meus amigos. Agora mudando de assunto, é o seguinte, vamos falar, já que eu falei da política, mas isso não é assunto político, tá? Vamos falar um pouquinho do nosso presidente do associativo, Pedrinho, né? Ele que se reuniu em São Januário, no Rio, ele criou, gente, um comitê com arquitetos, tá? Isso mesmo, para avançar aí, para conversar, debater, discutir evolução, né? Coisas que podem estar agregando no projeto da reforma de São Januário, envolvendo o potencial construtivo. Vocês acompanham essas imagens na tela aí, né? Esse projeto aí que foi encabeçado lá em 2020 por alguns torcedores do Vasco, chamado Nosso São Januário, né? Porque o São Januário é nosso, né, galera? O torcedor do Vasco que sempre encabeçou essa situação e dessa vez não está sendo diferente. O Pedrinho se reuniu com o grupo do arquiteto Sérgio Dias, que encabeçou esse projeto do Nosso São Januário, e outros arquitetos também que foram convidados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, no caso associativo, né, que estão compondo esse comitê de arquitetura aí. Tá todo mundo bastante empenhado, todo mundo bastante animado para trabalhar nesse projeto, para agregar situações, né, que ajudem o nosso Vasco aí dentro e fora de campo, né? Então, boa notícia, bem bacana essa notícia. E vai ter gente lacrando, tá, gente? Já vou avisar vocês. Vai ter gente lacrando aí na internet, na rede social, querendo se engrandecer em cima disso, entendeu? Tentando aí falar bobagem do Pedrinho, falar dos advogados, dos arquitetos, do estádio. Aí daqui uns anos, quando tiver o estádio pronto, essa mesma turminha que tá tumultuando vai estar fazendo selfiezinha sentado lá na nova arquibancada de São Januário. É sempre assim. É sempre assim, tá? É por isso que eu falo. Ontem veio um camarada aqui no meu canal para me chamar de mentiroso. Eu falei para ele, aqui no Brasil, parece que as pessoas gostam de ser enganadas, porque o mentiroso sai como certo, o cara que fala a verdade sai como mentiroso. Então aqui, já vou dar um recado que comigo aqui o Papo Reto não tem fofoca, tá? Quem tá insatisfeito, tá achando que eu tô falando mentira, tá de mimimi, tá de guerigueri, faz o seguinte, vai assistir Mário Coelho, vai assistir Flávio Dias, vai assistir Fábio Azevedo, vai assistir Dieguinho, assiste essa turma aí. Assiste essa turma aí que se você chutar o saco do Jorge Salgado, vai acertar o queixo de todos esses caras aí, tá? Que agora tá todo mundo enfiado lá dentro do Vasco, todo mundo socado lá dentro da sala de imprensa, com contatinho, com um montão de diretor de futebol. Vocês acham que é à toa? Não, não é à toa. Porque esses caras trabalharam duro pro Vasco ser vendido pra 777 Partners, tá? Então, quando alguém vier me chamar de mentiroso, põe bem a mão na consciência. Eu não sou alienado, não tenho rabo preso com conselheiro nenhum do Vasco, com funcionário nenhum do Vasco, não ganho um centavo do Vasco e não quero ganhar nada do Vasco. Eu tô aqui pelo amor ao clube, amor à camisa, e eu tenho esse canal porque eu cansei de ver essa turminha que eu acabei de falar pra vocês enganando todo mundo da internet com capinha fake e com mentira. E o pior de tudo, que eles falam a notícia não procede, a bomba estoura, a merda vai pro ventilador e eles não têm a cara de pau de chegar e falar, olha, me desculpa, eu errei, eu me equivoquei, eu acreditei, eu acompanhei uma ideia de alguma galera que eu achei que era em prol do Vasco e vi que não é. Não, eles não têm coragem, muito pelo contrário. Passam um pano bonito, que nem passavam um pano pro Jorge Salgado, pro Osório, pro Duque Estrada, pro Júlio Brandt, pro Mussa, estão passando o pano pra 777 Partners, tá? Então ponham bem a mão na consciência quando vierem me chamar aqui o Álvaro Silva de mentiroso, de blá blá blá, de mimimi, de não sei o que. Aqui a gente fala a verdade. Ou então vai assistir a Globo, 30 segundos que só fala do Vasco,
né? Sempre diminuindo a gente, e é 3 horas falando do Flamengo todo dia, do Corinthians e do Palmeiras. Entenderam, gente? Desculpa, mas esse tipo de coisa eu tenho que falar, porque a gente vai ficando de saco cheio. A gente trabalha, a gente faz o garimpo, traz notícia. Se a notícia não procede, no dia seguinte eu venho e falo, olha, fake news, não procede a informação, e pronto, e vida que segue. Agora, tem muita gente que adora lacrar, não sabe porra nenhuma do dia a dia do Vasco, não conhece ninguém que trabalha no Vasco, não conhece nada nem em relação aí a garimpar notícia, aí quer vir tumultuar aqui o canal. Então assim, tá insatisfeito? Vai seguir Mário Coelho, vai seguir Dieguinho, Flávio Azevedo, Flávio Dias, essa turma todinha de encantador de jumentos, porque o brasileiro parece que gosta de ser enganado. O brasileiro parece que tem essa síndrome. Falou mentira, tem valor. Falou a verdade, não presta, tá? Pronto, falei. Galera, agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho do nosso R10 Score Vasco da Gama. O nosso R10 Score Vasco da Gama entrou em quadra hoje, né? Pelo Novo Basquete Brasil, enfrentou o Fortaleza, né? E antes da partida, o nosso Vascão homenageou o nosso querido Marquinhos, né? Você já acompanha essa arte na tela. Ele que está completando 500 jogos, né? Completou hoje 500 jogos, né? Pelo Novo Basquete Brasil. Então, vamos ao resultado dessa partida? Meus amigos, e infelizmente, né, acabou de terminar a partida, não deu para o nosso R10 Score Vasco da Gama. O Vasco tentou até o último segundo da partida lá em Fortaleza, na capital cearense. Fato é, galera, que foi 70-69, isso mesmo, o nosso Vasco perdeu por um pontinho. No finzinho teve a chance de virar e não conseguiu, mas acontece, é do basquetebol. A gente viu há poucas partidas atrás o nosso Vasco vencer de virada também no apagar das luzes, e dessa vez a gente acabou perdendo, mas ainda continua, apesar de 2 derrotas consecutivas, 3 na verdade, né? O Vasco ainda continua fazendo sim uma boa campanha no Novo Basquete Brasil 2024, uma campanha honrosa, na verdade, diga-se de passagem. Aí, pra gente estar finalizando esse tópico, falando do nosso R10 Score Vasco da Gama, vou colocar para vocês um videozinho com um trechinho final da partida e a gente já volta. Caso esse vídeo não apareça, é porque o YouTube tirou por direitos autorais, mas enquanto isso não acontece, acompanhe e a gente já vem. Para conseguir não só 3 pontos, mas também a bonificação. 4 a vantagem do Fortaleza. Vem pra jogada, Fabrício, vem pra 3, Fabrício! Final de 3 pontos pro Fabrício, mas o cronômetro está estourado. Final de jogo, vitória do Fortaleza, na vantagem mínima, 70-69. No último instante, bola pra tirar o fôlego do torcedor do fã do basquete. Bom, galera, agora mudando de assunto, virando a chavinha, é o seguinte, eu quero dar meus parabéns para outro. Muita gente fazendo aniversário, por isso que eu fiz em 3 vezes, parcelei. Muita gente fazendo aniversário, gente. Quem tá... A redundância agora foi demais, hein? Mas enfim, quem tá completando aniversário nesse dia 6 de abril, sabadão, é o nosso ex-jogador, nosso querido Leandro Ávila. Isso mesmo, Leandro Ávila tá completando 53 anos no dia de hoje. Ele que vestiu a camisa do nosso Gigante da Colina em 216 ocasiões, marcando 6 gols. Ele que jogava como volante clássico, jogou no nosso Vasco de 1992 a 1995 e teve outra passagem também em 96, ele que ganhou a Copinha São Paulo Júniors de 1992, ganhou aí a Taça João Avelange de 93 e também nada mais nada menos se sagrou tricampeão carioca pelo nosso Vasco nos anos de 92, 93 e 94. Leandro Ávila que está completando no dia de hoje 53 anos, então meus parabéns, meu querido, tudo de bom para você, papai do céu siga te abençoando e um casaca, tamo junto. Galera, agora mudando de assunto, na verdade já falamos dos assuntos, né? É isso que a gente tinha para falar para vocês nesse sabadão. Atualização entregue em mãos para cada um de vocês, um casaca no coração de cada um de vocês, ao Vasco tudo, né? E é o seguinte, enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. E olha só, calma, não vou acabar. Acompanhe o nosso vídeo nos próximos dias que eu vou avisar vocês certinho, vou divulgar, vou marcar a live, o horário que será aí feita o sorteio das camisas originais do nosso Vascão. Pintando mais atualização, a gente brota aqui para falar para vocês do nosso Vascão. Valeu, Vasco!